Sejam bem-vindos ao podcast Educação. Eu sou a Thaísa. Eu sou a Emily. Nós fazemos esse podcast para pais, educadores, funcionários de escola, todas as pessoas que se importam e são responsáveis pela educação de alguém. E no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o poder do subconsciente. Existe um livro, famoso de Joseph Murphy que fala sobre isso e que traz muitas reflexões. Também isso se conecta, nos nossos estudos, isso foi se conectando com a educação positiva e isso nos traz muito sobre a condução das nossas crianças, sobre como muitas vezes nós desmerecemos a capacidade que a nossa mente, tão incrível que ela é, de nos auxiliar com as questões da rotina, das questões corriqueiras, principalmente, não sei se a palavra seria essa mesmo, mas nos empoderando, nos fortalecendo nas nossas próprias capacidades. Então, acho que eu tenho lido recentemente esse livro e ele tem mudado muito a minha percepção sobre essas mensagens afirmativas, e acho que isso é muito também, da educação positiva, de mostrar o quanto nós somos capazes, ajudar na melhoria da nossa autoestima e de fortalecer a nossa capacidade de resolver os nossos próprios problemas. Sim. Sem ficar delegando para ninguém, no sentido assim, delegar o que é meu para o outro, ou de achar que eu não sou capaz. Então, acho que isso é uma coisa muito especial quando a gente tem tanto a educação dos nossos filhos, quanto a condução deles, os direcionamentos deles. Eu acho que esse processo de autoconhecimento, até de nós buscarmos, muitos de nós pais, estamos indo por esse caminho buscando nosso autoconhecimento, buscando nós acessarmos o nosso subconsciente num processo de melhorar a nossa autoestima, de melhorar esse processo, e nada que impede ou que é positivo que nós estendermos isso para os nossos filhos. Porque muitas vezes nós buscamos fazer curso, fazer formação, participar de conjuntos terapêuticos, olhando para nós, nesse processo de autoconhecimento, de voltar para dentro de mim, de me conhecer melhor, que é ótimo, que é muito bom, que é uma tendência hoje em dia que a nossa geração tem procurado, buscado muito isso. Mas que não fique só em nós. Para que somos pais, que somos educadores, que a gente possa transferir isso para as crianças e para os jovens, para que a gente não espere que eles cheguem lá na fase adulta para ter que fazer isso, para poder fazerem isso por conta própria, porque é o que vai acontecer, como aconteceu com a minha geração, com a sua geração. Os nossos pais não tinham essa consciência e agora na fase adulta a gente tem que buscar por conta própria. Então, que a gente possa auxiliar os nossos filhos, de que maneira? Na nossa condução diária, com frases de afirmação, com frases como se diz, de estímulo, em que não seja aquela coisa forçada, digamos assim. Nós temos que compreender as capacidades, as necessidades e até as dificuldades dos nossos filhos, para saber de que maneira que nós vamos realmente trabalhar essas questões, e de maneira sutil. Não é assim, porque senão a gente pensa assim, não é assim, não, você é forte, você não chora, você... Não, de forma alguma. Não é dessa maneira impositiva, que a gente vai ter essas palavras de afirmação, mas de maneira que vamos potencializando aquelas questões que a criança tem mais facilidade, as que ela tem mais dificuldade, nós vamos trabalhando ali com carinho, com atenção, com cuidado, para que ela se sinta mais uma vez segura. E assim, isso é muito legal, porque eu tô num processo, como é a primeira vez que eu tô tendo contato com esse livro, tá um processo de muita descoberta e de perceber assim, meu Deus, como a nossa mente é capaz, como nós somos fortes e nós não utilizamos, a nossa força, tudo que nós já temos de ferramentas a nosso favor. E aí ele traz coisas interessantíssimas, até mesmo sobre curas físicas, que na verdade não são dores físicas, mas são dores mentais e tal. Mas assim, para além disso, uma das coisas mais interessantes para mim teve a ver exatamente com segurança, como você comentou. Muitas vezes na nossa vida, ao longo da jornada, a gente enfrenta problemas e nós nos sentimos desamparados ou vulneráveis.
E quando nós acordamos e pensamos, né, tipo, ó, hoje vai ser um dia difícil, hoje eu tenho muita coisa para fazer, vai ser um dia apertado, vai ser um dia estressante, não sei o quê. Não tem a menor dúvida que vai ser um dia assim. Ser. A né? gente já está profetizando. Exatamente. Então, assim, isso é uma situação corriqueira, né? Só a título de exemplificação mesmo. E que quando a gente fala assim, olha, hoje eu tenho muitas missões, digamos, né? Muitas atividades para eu fazer, tenho muitas demandas, mas eu vou fazer isso, eu vou conseguir fazer isso até tal hora. Se a gente faz o contrário, né, do negativo, se a gente fortalece a nossa capacidade de resolver os problemas, a gente encoraja a nossa mente subconsciente, ela vai dar tudo de si para fazer com que a gente alcance aquele objetivo. Sim. E aí, isso me traz sobre a segurança em que sentido? Eu tenho feito isso com os meninos, já fiz isso mais de uma vez com eles, de alguns dias na ida para a escola, que às vezes eles estão mais cansados, meio sonolentos, eu convido eles a fechar os olhinhos e às vezes eu fazia uma prece, uma coisa assim, e eu falava assim, só acompanha a voz da mamãe. E aí eu faço algo simples e rápido, mas assim, ó, dizendo, vocês que são crianças amadas, vocês são crianças seguras, vocês estão protegidos, tem, né, muito amor cercando vocês, e algo bem assim, não no sentido que nem você falou, né, não, vocês são fortes, imbatíveis, porque isso não é legal, né? Assim, eu acho que não é legal você ficar gerando na criança uma expectativa de que ela, por exemplo, não pode sofrer, ou que ela não pode demonstrar fraqueza. Ou que ela é superior aos outros. Exatamente. Mas de mostrar o quanto amados, amparados e protegidos eles estão. E eu tenho sentido, eles estão mais confortáveis em episódios onde, né, assim, em dias ou em semanas em que eu fiz isso com mais frequência. Isso eu achei tão especial, porque primeiro é sobre a gente se sentir capaz de ofertar essa segurança, esse conforto, né, esse amparo para eles. E mostrar, olha, eu sou capaz, eu consigo não gritar com os meus filhos hoje, não, ó, hoje eu não vou me estressar, hoje vai ser um dia cheio. E é muito louco, porque se a gente é vigilante com esses processos, realmente a gente consegue desenvolver muito mais. É a nossa mente trabalhando para ajudar a gente. Talvez a gente não consiga no primeira vez, no primeiro dia. Mas ao longo do tempo, a gente vai construindo isso. Então a gente mostrar, ajudar as nossas crianças a perceberem isso, e eu já vi o Bruno fazendo isso depois, né, que é o mais velho, ele em algum desafio que ele tinha, ele falando assim, eu consigo, eu vou dar conta de superar isso, tipo, é como se fosse um mantrazinho para ele mesmo. Então, assim, isso é sobre a criança começar aos pouquinhos a gerir as suas próprias emoções e a encaminhar aquilo que ela sente. Mas num sentido de se fortalecer. Porque muitas vezes o caminho mais fácil para nós é o de vitimizar, né? E o de trazer assim, por exemplo, se tá doente. Ai, porque eu não tô dando conta de nada, porque eu só sinto dor, porque eu tô sofrendo, porque tá ruim. Ou se tem alguma perda, né? Num processo onde a gente potencializa as questões negativas, o luto, por exemplo, pode ser muito mais longo, muito mais difícil. Mas se a gente fortalece, né, a nossa mente para ajudar a gente a passar por isso, a gente pode, voltando à história lá do trauma, ressignificar e transformar aquilo em tanta coisa boa dentro da gente. Tanta coisa boa. E a gente tem esse poder, acho que a nossa mente tem o poder de potencializar para bom e para ruim. Que se a gente, igual você falou, se a gente já acorda pensando, nossa, eu vou ter um dia péssimo, o nosso dia vai ser péssimo. Vai, porque a gente meio que profetizou isso e a gente está vivenciando isso. Agora, quando você acorda e fala, eu vou ter um dia difícil, né? A gente tem consciência, gente, eu vou ter um dia difícil, com muitas coisas, muitas decisões a tomar, muitas questões a enfrentar, mas eu vou vencer, digamos assim. Eu vou buscar da melhor maneira e aí a gente tem vários recursos. Mulher, então, né? Aí a gente tem, coloca uma roupa que talvez te traga uma alegria, um empoderamento, né? Faz uma maquiagem. Eu falo assim, o dia que você acorda mais para baixo, gente, tenta dar um up, seja no cabelo, seja numa maquiagem, seja na roupa, porque aquilo vai te ajudar. Fala assim, vai resolver eu colocar uma roupa? Não vai resolver, gente, mas é o primeiro passo. É tipo um gatilho, né? É um né? gatilho. Assim, exatamente. É um gatilho. É capaz de mudar ali o nosso padrão vibratório, o nosso padrão mental.
e mudar isso. E as crianças, é muito legal se elas tiverem consciência desde pequenininha sobre isso, né? Então, assim, eu tô passando por um momento difícil, alguma coisa me deixou contrariado. Não, mas eu não preciso ficar ali naquilo. Sim. Então, eu posso trazer, não, ó, vou fazer uma coisa que eu gosto, vou brincar com um jogo que eu acho bom, vou passear com minha mãe. Aham. Então, é muito bom. E é nas pequenas coisas, né? O adolescente mesmo, ele tem hoje em dia, essa geração, muito depressivo. E aí, se eles estão depressivos, eles vão para o rumo do depressivo. Aí eles usam roupa preta, aí eles escutam músicas depressivas, que são músicas introspectivas. Isso acontece o quê? Potencializa. Potencializa. Se você já está para baixo, veste uma roupa preta, escuta uma música depressiva. Gente, vai mudar o seu padrão de vibratório? Não vai mudar. Você vai continuar nesse processo, até, às vezes, virar até uma depressão patológica mesmo. Então, essa construção, fala assim, você está para baixo, vai ouvir uma música que te deixa mais alto astral, vai fazer uma atividade física, né? A atividade física tem esse poder de liberar aí hormônios do prazer, hormônios da felicidade na nossa corrente sanguínea. Então, assim, desconecta. Se você ficar conectado, vivenciando, vibrando e remoendo aquilo, realmente você vai para um outro caminho. E aí é a nossa consciência, falar, eu quero isso. É a nossa maturidade. Aí é o nosso consciente falando para o nosso subconsciente. Falando, opa, esse caminho não tá legal. Então eu vou seguir por outro caminho. E gente, é possível ensinar isso para as crianças e para os adolescentes. É muito possível. Às vezes a criança, igual nesse caminho que a gente vem falando, ela identifica, mãe, não estou bem hoje, estou sentindo uma coisa, um aperto no coração, às vezes ela não sabe nomear o que ela está sentindo, né? Aí a gente fala, então vamos fazer alguma coisa que talvez que te deixa bem. Vamos ver. Vamos sair, vamos andar de bicicleta, ver se vai acalmar essa angústia que está no seu coração, ou não, o que você quer fazer? Quer ouvir uma música? Então a gente vai conduzindo isso, porque senão a gente vai já desde cedo ensinando a criança de que ela tem que ficar remoendo aquele sofrimento e que está tudo bem com aquilo. E por isso que a gente vê tantas crianças depressivas, ansiosas, e sabendo que nós, como educadores, como pais, como responsáveis, a gente pode mudar um pouquinho. A gente pode mudar um pouquinho essa condução. Com certeza. Então, assim, eu acho que super recomendo esse livro. Acho que é válido para todo mundo ler e reconhecer isso, esse poder que a nossa mente tem, né? E como a gente pode aplicar isso na vida, no dia a dia das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Se vocês gostaram, né, acompanhem, sigam, curtam, compartilhem com outras pessoas que podem gostar. E até o próximo episódio.